pessoas, mais uma semana do seu Política e Cotidiano, o programa que está aqui para falar a respeito da política que mexe com a sua vida, que mexe no seu bolso e para te ajudar a entender não só as disputas eleitorais, mas como funciona ali os meandros do poder, como é que funcionam os bastidores do poder. Porque, afinal de contas, isso nos importa e muito. Ano que vem, ano eleitoral, ano de renovação ou de manutenção de deputados, deputadas, senadores, né? Governadores, presidente. Então, quanto mais a gente puder entender sobre a dinâmica política, melhor poderemos pensar no nosso voto e votar da maneira mais assertiva possível. Hoje o meu convidado atualmente é um homem de bastidor da política. Já foi deputado estadual por 2 mandatos, ele que vem lá do sudoeste goiano, lá da Rio Verde. Já foi presidente da Metrobus, já foi diretor do VaptVupt, professor, colega meu de academia, professor, e atualmente ele exerce o cargo de chefe de gabinete da deputada Rosângela Rezende. Você que é mais antigo, você vai lembrar dele, porque é o Marco Antônio Ferreira, o conhecido como Padre Ferreira. Ferreira, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. A satisfação de te receber aqui, não só enquanto entrevistador, mas enquanto amigo. Então seja bem-vindo e vamos começar entendendo um pouco dessa sua história. O Padre Ferreira foi deputado e agora está aí no bastidor da política. Me conta um pouco desse caminho. Olá, pessoal. Olá, Marcos. Prazer muito grande estar com você aqui. Parabéns pelo trabalho, por levar informação confiável às pessoas, principalmente nessa área da política, onde nós precisamos encarar de frente toda a situação, seja com soluções ou seja diante dos problemas que nós enfrentamos. Então é muito bom a gente poder estar aqui, bater esse papo, conversar com o pessoal sobre política e outras coisas sobre a comunidade. Então, Fer, vamos lá. Me conta essa história do Padre Ferreira que resolveu vir lá de Rio Verde, disputar 2 mandatos, ter quase 30 mil votos e depois ir para a parte mais executiva e agora uma parte de backstage. Como é que é esse caminho que você fez? Na verdade, a política sempre me chamou muita atenção. Desde criança, devido à minha família ser muito, ao mesmo tempo que era muito religiosa, mas também muito politizada. Sempre meus avós, meus pais, sempre teve a presença de políticos e pessoas da igreja muito constante na casa dos meus familiares. E nós somos 12 irmãos, sou o 12º filho, sou o mais novo da galera lá de casa. Turma, hein? Turma, apanhei de todos, usei roupa de todo mundo, mas aprendi muito, né? Foi uma família muito abençoada, nossos pais nos deram muitos princípios, né, de conduta, e a política desde criança me chamou muita atenção, mas o que foi mais forte para mim foi o chamado mesmo de ir para a igreja no início, né, onde eu tive a oportunidade de ser ordenado sacerdote em 94, exerci o ministério sacerdotal na cidade de Rio Verde por 6 anos, e lá me encantei novamente pela política, devido ao trabalho que a gente estava fazendo. Porque a gente sabe que as ações da igreja ela vai até um certo ponto. Ao mesmo tempo que eu tinha orientações para que eu pudesse ficar mais preso ao ritual, mais preso a cerimônias, ou ao conservadorismo da Igreja Católica, eu tinha também um chamado muito forte pelo trabalho pastoral voltado para o engajamento das comunidades e a melhoria de vida das pessoas. Sempre tendo em vista, né, um versículo do Evangelho, que é João 10:10, onde Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Ou seja, não só vida depois da morte, mas vida aqui também, que as pessoas possam ter vida com qualidade. E para isso a política é importante, porque é através dela que nós encontramos ferramentas necessárias para fazer as mudanças sociais. Por mais que a igreja seja importante, o trabalho do padre, do pastor, do evangélico, enfim, de todas as lideranças religiosas, mas nós precisamos que essa vida que Deus quer que todos a tenham e tenham abundância, seja experimentada através de mudanças que levam realmente à qualidade, né, do ser que aqui está. Então, nesse sentido, me interessando muito pelo trabalho social e levando alguns puxões de orelha até do nosso superior, que era o bispo na época, eu resolvi me afastar e, a princípio, era para ser candidato a prefeito de Rio Verde, no ano de 2000. Mas naquele ano, por a inexperiência, muito barriga verde, e não tinha uma consolidação partidária ou uma experiência política, acabei me declinando. Aí, em 2002, fui candidato, a minha primeira candidatura foi a deputado estadual,
tive um apoio muito grande da igreja na época, e aí surgiu o nome Padre Ferreira, porque alguns até podem perguntar, mas ele está usando o nome Padre para poder, isso não é um oportunismo, para poder angariar votos? Não, isso foi um trabalho que nós fizemos, eu era conhecido assim, e quando eu fui candidato a primeira vez, eu me reuni com a comunidade, duas coisas que eu perguntei. Eu me afastei primeiro, o padre que assumiu o meu lugar também foi meu colega de seminário, falei para ele, olha, Padre Valdiviano, o nome dele, queria fazer uma reunião e quero ser candidato, mas se a comunidade falar que não me apoia, eu vou tirar o time de campo e vou fazer outras coisas, né? Vou continuar dando aula aí na faculdade. Aí ele falou, não, pode reunir. Chamamos o pessoal todo, os líderes da comunidade, e fiz duas perguntas, né? Uma foi, vocês acham que eu devo sair candidato? Tem um apoio da comunidade? O pessoal, não, positivo, nós precisamos de gente lá para poder nos representar. E a segunda foi o nome, que o nome que eu coloco na campanha, Marco Antônio ou Padre Ferreira, não. Aí foi unânime, não, tem que ser Padre Ferreira, aí ficou, né? Não tem como, a construção de uma marca, ela é pelo tempo, né? Uma construção mesmo, você é conhecido e reconhecido fazendo a sua atividade de padre. Você é estranho, alguém fala assim, não, mas padre, não é padre mesmo, tem jeito, é professor, você não merece ser professor nunca na sua vida, você sempre ser professor. Como hoje tem alguns delegados, né, delegadas, major, coronéis, né, que às vezes não estão exercendo mais, mas o nome se tornou conhecido dessa forma. E eu não teria nada para esconder nesse sentido, né, de não dizer que passei pelo sacerdócio. Pelo contrário, foi uma honra muito grande, foi um trabalho que eu me orgulho, fiz muitas amizades, ajudamos muitas pessoas, né, no sentido espiritual e também material, e isso nos deu engajamento, nos deu lastro, até para que pudéssemos ser políticos, porque através da força que nós tínhamos na comunidade, eu me alcei a ser candidato a deputado e consegui na primeira candidatura a eleição, né, com quase 19 mil votos em 2002. Aí depois fui para candidato a prefeito em 2004, aí já estava um pouquinho mais experiente, mas eram contra dois gigantes na época lá, né, que era o Paulo Roberto Cunha e o Wagner Guimarães, também com a força do MDB na época muito forte. Mas mesmo assim nós marcamos posição, fizemos uma campanha bacana, tivemos mais de 20 mil votos na cidade, e pudemos consolidar para a reeleição em 2006. Aí, em 2010, fui de novo a ser candidato, mas não tive êxito. Nós tínhamos ali muitas dificuldades políticas do grupo do Alcides Rodrigues, do Marconi Perillo. Eu era filiado ao PSDB, então nós não tínhamos emendas como tem hoje, emendas impositivas. Então, o nosso trabalho dependia exclusivamente da boa vontade, da parceria do governador com os parlamentares. E naquele momento era um momento muito difícil. Mas tivemos outras dificuldades também, né, para ser candidato. E aí eu tive 19 mil votos, praticamente a mesma votação da primeira eleição, mas o ponto de corte era 24 mil votos, que era um partido que eu precisava de bastante voto na época, era um dos maiores em votação. E aí resolvi voltar para a academia, estudar, fui fazer gestão pública, gestão empresarial, e procurei, né, me aperfeiçoar no trabalho mais técnico, mas dentro do governo, onde eu tive a experiência de ser superintendente estadual do VaptVupt, depois fui vice-presidente da GEAB e fui também diretor e presidente da Metrobus. E aí procurei me aperfeiçoar mais na parte técnica, na parte burocrática, na parte de gestão, do que realmente na questão política em si. E eu vi que eu poderia usar da política, do meu acesso, dos meus relacionamentos, até para ajudar o governo, né, na parte técnica, nos bastidores, para abrir portas para que as políticas públicas chegassem melhor à população. Uma coisa que, como eu te conheço já há um tempo, e eu acho bastante interessante, é a sua capacidade de compreensão do cenário, porque você já teve dos dois lados do balcão, né? Não era três, porque a sua atuação enquanto padre, você bem mencionou, ela é uma atuação de contato direto com a demanda da sociedade, geralmente da sociedade mais carente, né? Que mais necessita mesmo do suporte, do apoio do poder público. Então você já veio com essa base, né, de mobilização, de engajamento. Isso a Igreja Católica sempre fez muito bem, existem aí grupos políticos que fazem esse trabalho de base. E aí, pessoal, quando eu falo grupo político, não é só grupo que tem partido pé de voto, não, tá? É grupo que está envolvido com a polis, com a cidade, com o povão, para fazer a coisa melhorar para muita gente. E aí você vai para um mandato, né? 2 mandatos, na verdade. E aí meio que
te deu um pouco de choque ou você conseguiu assimilar bem as dinâmicas? Porque quem está de fora olha com uma certa expectativa. Depois que você entra, você pontuou em alguns momentos aí, sim, o jogo político ele é um pouco complicado, né, Ferreira? Exatamente, né? O jogo jogado dentro da política tem muitas nuances aí que né, nem todo mundo está preparado para poder seguir, né? E algumas regras que talvez são normais na política, para pessoas que têm princípios cristãos, talvez não é condizente que ele siga naquelas regras. Então, eu tive muitas dificuldades no sentido de poder ter um sucesso longínquo, né, duradouro na política, até porque eu não abri mão, e não abro até hoje algumas coisas que precisava abrir para poder ter um profissionalismo político. Não era essa a intenção, nunca tive vaidade nenhuma, nem de ser prefeito, nem de ser deputado, essas coisas. A gente tem uma época na adolescência, talvez a gente quer ser muita coisa na vida, mas depois a gente vai amadurecendo, vai colocando os pés no chão, e tudo isso são responsabilidades que a gente assume, que você tem que dar uma contrapartida, porque senão não vale a pena tudo isso que você tem. Então, tive algumas dificuldades, sim, mas ao mesmo tempo, a gente pôde ver o quanto é salutar ver colegas parlamentares que ali estavam, que realmente acreditavam que, através da política, poderiam melhorar a vida das pessoas. Vários colegas ali, e eu me incluo também nesse grupo, porque a gente estava ali com boas intenções, seja na área de habitação para a população, seja na área de mudar as legislações que a gente via que prejudicava as pessoas, né? Incentivo para o setor produtivo, a questão do asfaltamento de rodovias, principalmente numa região que eu vinha, que tinha uma carência muito grande de rodovias asfaltadas, que ainda tem uma lacuna muito grande, mas melhorou bastante. Políticas públicas, de fato, possa ajudar. Então, assim, podemos fazer muita coisa na área da saúde, na área da educação, colaborar em alguns projetos na área de segurança pública. Então, eu vejo que foi uma oportunidade muito boa que Deus me concedeu, que a comunidade me concedeu, para que eu pudesse fazer algo. Isso foi bom, acho que tudo tem seu momento. Depois eu acho que a gente tem que buscar novos desafios. Ainda bem que eu perdi meu terceiro mandato, eu agradeço. No início você fica chateado, mas depois você vai ver, não. Nem sempre a derrota é uma derrota, porque faz com que você possa assumir novos desafios na vida. Isso é uma dinâmica bacana na vida nossa. Então, aprendi muito. Hoje estou na Assembleia Legislativa, estava já há algum tempo com o Lissau Vieira, ele me convidou para que pudesse ser diretor administrativo lá da casa. Durante os 4 anos nós estávamos, e quando ele terminou o mandato, eu estava limpando as gavetas para voltar para Rio Verde, encontrei a deputada Rosângela Rezende, que é lá de Mineiros, e pediu para que nós pudéssemos ajudá-la a organizar, primeiramente, o gabinete, né? No início de trabalho não era para ser algo por muito tempo, era mais um início de mandato que ela pediu para que organizasse, e nesse início de mandato já tenho quase 2 anos e meio que eu estou lá com ela, né, colaborando com a parte de gestão do gabinete e algumas articulações políticas do seu mandato. Não, mas vou pensar, né, que está começando o primeiro mandato, como você bem pontuou, barriga verde, né, pato novo, como a gente chama no jargão aqui. Ter a possibilidade de chamar para perto alguém que tem o seu know-how, que tinha a sua experiência prática, fundamental. Acho que ela foi um presente. Você achou lá para acabar, esse cara aqui, ele tem que ficar comigo. Mas como é que funciona hoje, para quem está em casa nos assistindo, essa dinâmica de um gabinete? Porque o povão que está em casa conhece o deputado mais ou menos, que viu na foto, viu na televisão, mas tem toda uma estrutura por trás. A própria Lego tem mais de 5 mil funcionários, dá uma cidade aquilo ali. E como é que funciona essa questão de lidar com essa parte agora burocrática do processo político? Porque vocês devem receber pedido de todo lado, mais deputado estadual, né? Os mesmo baseada ali lá para a região de Mineiros, mas roda o estado inteiro, deve chegar muita coisa para vocês. Como é que é essa dinâmica lá? Geralmente os deputados têm algumas bandeiras que eles já trazem desde a campanha, né? Seja o meio ambiente, seja a saúde, a segurança, né? A educação, tem várias bandeiras que o parlamentar já traz. Mas acontece o que você falou, nem sempre tem como você deixar isso tudo organizadinho só nessas bandeiras, até porque a deputada ou o deputado é representante do estado inteiro. Por mais que traga consigo uma região e algumas bandeiras de luta,
temos que estar aberto para outras demandas. E uma coisa legal que eu achei na Rosângela foi isso, ela esteve aberta para novos desafios. Ela veio com alguns sentimentos, mas aqui ela já foi logo indicada como procuradora especial da mulher, né? Com essas bandeiras. Ela nunca foi militante assim, do feminismo, né? Dessa luta feminina, mas ela abraçou, né? E procurou aprender isso. E, ao mesmo tempo, depois já estava dando aula sobre isso, dando palestras sobre a questão da participação da mulher na política, da participação da mulher na sociedade, do engajamento feminino, enfim, estava dando aula. E também a questão de estradas, que é uma bandeira bacana dela também, lutar por infraestrutura. Ela organizou uma frente parlamentar de infraestrutura e logística, porque ela vem de uma região do agro, né, e ela é muito sacrificada, né, muito sacrificada no sentido... Tem as suas coisas bacana, que é a questão do poder econômico, dinheiro circulando, mas também isso vem com desafios muito grandes, principalmente na área de infraestrutura e logística, onde ela é muito demandada. E ela tem conseguido bastante coisa nesse sentido aí. Só fazer um parênteses, Ferreira, para quem está nos assistindo agora. Não sei se você conhece daqui até Mineiros e de Mineiros lá para o Mato Grosso, mas tem uns 100 quilômetros ali, depois de Jataí, que não está duplicado, que é o trem para você passar naquilo lá. Então você imagina uma região extremamente rica, com muito transporte de carga pesada, onde você vai lindo e maravilhoso ali, vai Rio Verde bonitão, vai Jataí bonitão, aí esqueceram de fazer até Mineiros e ligar com o Mato Grosso. Ou, por exemplo, você tem tudo lindo, aí 100 quilômetros você gasta quase o mesmo tempo que você gasta daqui até Rio Verde. Porque não fizeram a duplicação e até hoje não saiu essa duplicação. E aí, nesse ponto, a Rosângela pegou a frente lá junto com mais um grupo e estão pelejando. Mas, é apoio popular, viu? A gente tem que cobrar do pessoal, porque senão não sai. Essa semana mesmo teve alguns óbitos na rodovia. 364, que passa por Rondonópolis e vai até Cuiabá. Interessante que Rondonópolis, Mato Grosso, até Cuiabá já está duplicado. E de Jataí até Goiânia, ou seja, há um hiato aí, há um trecho, só que é um trecho de 400 quilômetros, que precisa, né, ser duplicado. Com a plataforma multimodal em Rio Verde, a quantidade de carretas que vem para o terminal ferroviário em Rio Verde é muito grande, né? Então, assim, uma pista simples, um asfalto sempre com problema. Toda vez que a gente vai lá, a gente fica parado na estrada porque teve algum acidente, ou com vítima, ou mesmo com óbito. Então, assim, precisa realmente... É um desafio muito grande. Ela levantou essa bandeira. Depois as pessoas até podem acessar o Instagram dela, né? Rosângela Rezende, deputada Rosângela Rezende, para vocês também até um abaixo-assinado junto ao DENIT. Ela tem feito alguma movimentação já em Brasília, porque depende do governo federal. Aqui em Goiânia e também na região dela. É uma bandeira muito justa para aquela região, ou seja, para todo o estado de Goiás, né? Tanto para quem produz ou para quem necessita de circular, de passar por ali. Não, é terrível, pessoal. Quem nunca foi, se um dia que tiver que ir, prepara. Porque você vai lindo e maravilhoso até Jataí, mas depois os 100 quilômetros para chegar em Rio Verde, depois você passar lá para o lado do Mato Grosso, é o trem. Porque assim, é caminhão demais, é perigoso demais, é uma estrada sinuosa. Então assim, vamos pressionar o poder público que a gente precisa melhorar isso aí, resolver esse problema que já se arrasta há muito tempo. Ferreira, mas vamos lá. Para além da sua atuação enquanto mandatário, agora na parte mais administrativa do gabinete, você tem também aí um know-how, um conhecimento muito profundo e amplo das questões políticas do Estado, né? Você vivenciou os seus mandatos numa época de transição de governo, agora você já está auxiliando a Rosângela em um outro governo que é diferente do que você já fez parte anteriormente, mas a sua capacidade de análise é muito boa. E é o que eu quero buscar agora. A gente está caminhando para um ano eleitoral, né? E um ano eleitoral onde, eu quero ver a sua opinião, já está começando diferente de todos os anteriores, né? A gente está começando com menos forças políticas em atividade, né? A gente não tem Íris, não tem Marquito, o Marco está numa situação complicada em relação ao partido, o PSDB está meio que deteriorando, o Caiado já está pulando o Paranaíba e não está muito importando mais o que está acontecendo aqui, o Daniel precisando se firmar. Ao mesmo tempo, a gente vive uma realidade de redução de partidos, o que diminui as possibilidades de candidatura. E Rio Verde é uma região muito
muito forte, muito atuante, com nomes de peso, né? Como é que você está enxergando essa construção agora, já estamos no segundo semestre quase, no segundo semestre de 25, no ano eleitoral, Ferreira? Eu vejo, sim, no cenário estadual, um fortalecimento muito grande da base do governador Ronaldo Caiado. Ele conseguiu, nessas eleições municipais, que é onde a gente tem um termômetro, né? Não é achismo, é números, são votos, onde ele conseguiu eleger ou reeleger vários prefeitos, seja na região metropolitana, né? Quase todos da região metropolitana, acho que foram todos da região metropolitana, perto de Goiânia, como também do interior. E os que não conseguiram falar nem meu robô, né? Exatamente. Aí, com o governo na mão, né, ele pode bater um papo e trazer a turma para perto. Então, o que acontece? Hoje, a força do governo ela é muito grande, né? O Caiado conseguiu impor uma liderança no Estado, né, com alguns avanços interessantes, né, na área de segurança pública, na área da educação, né? Mas claro que tem outros desafios aí que precisam ser enfrentados. Um deles é a questão de infraestrutura. Nós temos aí 2.500 bilhões, né? 2,5 bi depositado no Fundeinfra, e o produtor rural está chiando porque esse dinheiro ainda não saiu do caixa, né? Não saiu dos projetos. Dinheiro que veio... Exatamente, que teve uma polêmica... Da taxa do agro, que o bicho pegou no começo do mandato. Exatamente, o pessoal invadiu a Assembleia, a gente achou que um ano depois já era possível ver esse resultado, então é um desafio grande que o cara tem aí pela frente, antes de entregar o mandato, de começar a mostrar essas obras aí, pelo menos em andamento. Mas tem uma base política muito forte. Eu acredito que vai depender muito também da atuação do Daniel, se de fato o Ronaldo Caiado vai desincompatibilizar para ser candidato a presidente ou ao Senado ou outro mandato. Se realmente ele desincompatibilizar em março, abril do ano que vem e deixar o governo para o Daniel, aí é uma nova configuração, não é mais o Ronaldo Caiado. Aí é o Daniel Vilela, que nunca teve essa experiência de ser gestor de uma prefeitura grande nem um governo. Claro que seu pai, né, deu aulas nesse sentido, foi um excelente gestor, tanto como governador como prefeito em Aparecida, mas o Daniel é uma pessoa nova na política, que o goiano vai ficar na expectativa para perceber, em poucos meses ou não, porque ele terá só 9 meses de governo, no caso não ganhe eleição ou não dispute eleição, ele terá somente 9 meses à frente do governo do Estado, se o governador desincompatibilizar. Então, acredito que vai estar na mão o jogo vai estar principalmente nas ações, quem vai estar mexendo no tabuleiro, principalmente é o Daniel. Se essas mexidas que ele fizer for positivo para a população, ele conseguir incorporar, né, essa figura de governador, ele tem uma chance muito grande de ser reeleito governador. Mas tem outras peças também que estão em jogo, né? Que é o Wilder, que é o PL, a força do bolsonarismo. Até que ponto ou não, o ano que vem, esse bolsonarismo vai estar forte. Nós temos essas ações aí do STF que tá batendo de frente com o Bolsonaro. Qual o risco dele ser preso? Se vai ser preso, se não vai ser preso, se ele vai sair ileso de tudo isso ou não, se vai sair mais forte como vítima de tudo isso ou não. Ou seja, todo um cenário à frente que quem acaba capitalizando isso é o senador Wilder Moraes, que, ao meu ver, né, tá um pouco acanhado, tá um pouco tímido para quem quer ser governador. Eu acho que se ele quiser ser governador mesmo, tem que já colocar a turma na rua, fazer encontros, debater com a população, ouvir a comunidade, e mostrar a cara, né, e argumentar, e mostrar, né, que de fato ele pode ser um governo diferente do que vai ser herdado pelo Daniel. Mas Gustavo Gayer, na perspectiva de ser o candidato ao Senado, que também está com problemas com a justiça, pode ser cassado até esse ano. Então, a situação do PL é meio interessante nesse perspectiva. Muita coisa para acontecer para que algo aconteça. E o cenário nacional vai influenciar nisso, né? Bastante. Porque quem será o candidato da esquerda? O Lula é candidato à reeleição? Ou vai lançar o menino novo lá do Recife, do PSB, com a cara nova, dando uma cara nova na esquerda, né? O bolsonarismo vai ter força para ganhar a eleição da esquerda, ou vai ser uma terceira via? Será que a comunidade também não cansou do bolsonarismo e do governo do PT? Será que nós não teremos talvez uma terceira via, né, onde o Ronaldo Caiado está tentando se encaixar aí, né? Tem hora que pende de lado para o Bolsonaro, tem hora que pende mais para a independência. Mas, assim, será que uma terceira via, nesse sentido, mais moderada? Eu acredito que a esquerda vai ter muita dificuldade de ganhar a eleição, mas também o bolsonarismo vai ter muita dificuldade a serem derrubadas até lá. Eu acho que pode ser um de direita, né, com chances maior,
mas não bolsonarista, né? Um cara mais equilibrado, que possa estar à frente do país. Até porque a esquerda também tem nos decepcionado muito, né? E principalmente nesse último mandato, né, do Lula, com essa grande carga tributária que o pessoal já está cansado. Você não tem mais projeto, não tem mais alternativa, não tem criatividade, não envolve mais as pessoas, até o pessoal do Nordeste também já está contrariado. Então, assim, é muita coisa para acontecer que vai influenciar em Goiás. Eu acho interessante porque na esquerda, na base do PT, você não tem opção, na direita você tem opção demais, e ainda assim você tem a mão do Bolsonaro segurando as pernas de todo mundo, que é um cenário bem engraçado, porque tá muita dependência das cenas dos próximos capítulos. Você pontuou bem em relação ao Daniel, né? Ano que vem, a hora que ele assumir, muda tudo. Até mesmo os acordos que hoje imperam sob a tutela do Caiado, ano que vem, com certeza, muita gente vai querer renegociar com o Daniel, e aí a conversa vai ser diferente. E aí você pontua um fato que para mim é chave, né, para pensar no êxito de uma reeleição, né, do Daniel Vilela, que é essa entrega no pessoal do agro, porque vai estourar na mão deles. Se o Caiado não conseguir entregar, o que é pouquíssimo provável que ele consiga, esses 2,5 bi daqui até o ano que vem em infraestrutura, porque não vai dar tempo, quem vai ter que lidar com o mau humor da galera do agro é o Daniel Vilela. E aí, se ele vai ter essa sagacidade, essa habilidade, é o que nós vamos ver. O que sobrou de Maguito ali em Daniel Vilela. Pera, mas pensando agora aqui no estado de Goiás, nas eleições para deputado, nós vamos ter uma cadeira a mais na Assembleia, no Congresso Nacional, né? Vai ter um deputado federal a mais para a próxima legislatura. Tem essa mexida agora aqui também na Alego, o Bruno vai sair para federal, não vai sair para federal. O povo já botou o Bruno em todos os cargos possíveis de disputa que eu vi. Acho que menos presidente. Já falaram do Bruno federal, já falaram do Bruno senador, já falaram do Bruno governador. Você que está lá dentro, como é que você está vendo a movimentação, né, do seu pessoal? Né? Você conhece todos os deputados ali, olha salteado. Eu acho assim que vale ressaltar, Marcos, a questão da importância do parlamento. Por mais que a gente tem hora que dá vontade de enforcar o parlamento, ou seja em Brasília, ou seja nas câmaras, ou seja até as assembleias, porque a gente vê coisas esdrúxulas acontecendo dentro do parlamento, mas querendo ou não, é a garantia mínima que nós temos da democracia. Porque se nós não tivéssemos um parlamento, para quem é governante seria maravilhoso, né? Porque querendo ou não, lá nós temos, por mais que a deputada Rosângela é da base aliada, mas às vezes tem deputados de oposição que sinalizam coisas que estão acontecendo que nem a Rosângela talvez esteja vendo, né? Ou o Bruno Peixoto esteja vendo. Então, qualquer lugar, seja na Câmara de Vereador, seja no Congresso, seja nas Assembleias, tem que ter o contraditório. E o parlamento, né, é o mínimo de garantia democrática que nós temos. Claro que nós temos que aperfeiçoar muito isso aí, tem que melhorar muito, né? Tem muita coisa para ser melhorada. Eu acho que é essa participação da comunidade, é esse programa que a gente está aqui, que faz com que as pessoas se interessem, que buscam mais informação, porque um eleitor menos consciente, ele é interessante para quem está no poder. Então, temos que buscar, temos que mudar muita coisa ainda. Mas é a garantia mínima. E o Bruno, ele é muito hábil, né, em tudo que faz. E todas essas imagens já concebidas de personagens que ele pode ser, ou candidatura que ele possa, faz parte um pouco das articulações dele. Ele trabalha para isso, né? Até para confundir o adversário, ele é bom nesse sentido. Então, tem várias possibilidades aí, né? Ele está jogando na ponta esquerda, de defesa, no ataque. É uma pessoa que não tem preguiça, trabalha demais, é um cara muito trabalhador. Tem alguns desgastes, porque tem algumas posições que ele tem assumido que isso não agrada a população, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma ferramenta muito grande, tem um canhão na mão, que é a Assembleia Legislativa, para ecoar no Estado inteiro. Hoje, ele teria condições, não sei se para ganhar a eleição, mas teria condições de ser candidato a governador, senador, vice-governador, mas ele está trabalhando focado na candidatura realmente a mais concreta para deputado federal. E acredito que, se for candidato, vai ser muito bem votado, né? Tem feito um trabalho aí muito audacioso em todos os municípios. E o cenário é esse, né? O cenário onde tem muita coisa para acontecer, né? Muita coisa para acontecer, até porque quanto mais se aproxima, cada dia vai virando uma eternidade para quem está no jogo político, né? Tudo muda. Esse programa, inclusive, tem que se chamar assim, cenas do próximo capítulo. Nosso tempo está esgotando. Quero te agradecer demais pela presença com a gente. Deixa aí suas redes sociais para o pessoal bater um papo com você, ir lá tomar um café contigo na Alego, quando possível.
E assim, muito obrigado por ter nos ajudado a comentar toda essa loucura que está acontecendo. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Instagram Ferreira, Marco.Antônio, né? Mas também deixo meu telefone, 629-8111-2436, à disposição na Assembleia para atender, para conversar, para bater um papo e ajudar aí no que nós fomos úteis aí. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Eu que agradeço, meu amigo Padre Ferreira, agradeço a você que nos assistiu até agora. Semana que vem a gente volta e vai para as redes sociais para a gente continuar batendo um papo, porque a gente está falando aqui, como você pode ver, é do seu futuro, é do nosso futuro. Então, até a semana que vem.